Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para o nosso último episódio do Almoço com Qualidade. Passou super rápido, essa semana voou. E eu gostaria de agradecer a presença da Danúbia, minha convidada mais que especial, minha companheira de GTT de logística, né? Por ter aceitado esse convite para conversar com a gente nessa Pocket Live, né? 30 minutinhos é tão pouquinho, né, Danúbia? Pouquinho, mas o suficiente para a gente trazer a essência da qualidade na indústria, né, Ana? Então, a Danúbia trouxe aqui uma apresentação que ela fez assim, com todo carinho. Durante as apresentações, eu vou fazer um bate-papo com ela e vou perguntando, vou provocando ela, porque o meu estilo de trabalho é apresentadora, sabe, Danúbia? É isso aí, Fátima Bernardes. Não, assim, né? Eu sou apenas uma camponesa, como você sabe, né? Então, eu estou aqui apenas conduzindo nossos colegas, né, que vão assistir no YouTube, que vão assistir no Instagram. Eu estou colocando pedacinhos para que as pessoas elas busquem ver todo o vídeo completo, né? Então, e muita gente vai entrar aqui no decorrer da nossa conversa. Então, Nanubi, mais uma vez agradecer a você e assim, a fala é toda sua. Como a gente vai aplicar a qualidade na indústria? Vamos lá, Ana. Primeiro, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Quando a Ana me mandou, eu, na mesma hora, falei, Ana, pode confirmar, porque, gente, jamais eu vou negar um pedido da Ana, né? Que ela é minha consultora, ela sabe disso. Quando eu tenho dúvida, é para essa pessoa que eu ligo, tá, gente? Só para avisar. Além de ser minha amiga querida, né? Então, vamos lá, Ana, falar sobre a essência. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com Perfeito. vocês. Deixa eu ver se eu já autorizei, mas eu acho que está tudo autorizado também. Tá, tudo autorizado. Deu certinho aí, Ana? Certinho, estou vendo você, tá maravilhosa. Ai, que apresentação linda. Olha, então vamos lá. Então, gente, a Ana, ela me deu o tema da essência da qualidade na indústria farmacêutica. E aí, eu já tenho algumas apresentações desse tema, né, da qualidade na indústria farmacêutica, mas a essência, quando a Ana me falou esse título, eu já gostei muito, porque ela foi única em me pedir essa parte da essência, porque a gente tem que voltar um pouquinho na nossa história. E aí a gente sabe que a farmácia, né, Ana, e a todos que estão nos ouvindo aqui agora, é uma das profissões mais antigas, né, do mundo. Então, se a gente parar para historicizar, a gente vai ficar aqui, a gente vai lá no tempo das bruxas queimadas, enfim. E a gente não tem tempo para fazer toda essa historicização, porém, eu vou resgatar algumas coisas que eu considero importantes. Então, a gente vai falar sobre a qualidade na indústria, mas a gente vai trazer a essência que vem lá de trás, né? Então, para a gente iniciar, né, a qualidade, ela nunca se obtém por acaso, e ela é sempre o resultado de um esforço inteligente. Nada é por acaso, a qualidade, quando você tem um produto com qualidade, um processo com qualidade, não é por acaso. Algumas pessoas, o processo se empenhou, né, com um esforço inteligente para que aquilo desse certo. E o curioso é que eu já vi essa frase em várias palestras e congressos de qualidade. E aí, quando eu fui pesquisar sobre quem citou, né, essa citação, sobre essa citação, que é o John Husk, eu achei que era alguém da qualidade, na época, quando eu fui olhar. E não, ele era um teórico inglês, e ele era um crítico, né, no século XIX, ele era um crítico de arte, de arquitetura, e ele era um defensor, né, do artesão junto com a indústria, a união dos dois. E acredita-se, né, que essa frase dele tenha sido voltada para o trabalho manual, para a arte, né, da importância de um processo bem feito manual para que a gente tenha um resultado do produto. Então, acho interessante porque fala de qualidade, traduz tudo aquilo que a gente vive no processo, e foi um teórico inglês, né, que trouxe isso para a E o gente. engraçado é que a gente trabalha costumeiramente com qualidade, mas o teórico que fez é, essa frase, né?
ele era de uma outra área, cuja importância, cuja qualidade também é importante, né? Sim, Então é muito interessante a gente pensar nisso também, exatamente. Porque a qualidade se dá em todos os lugares, né, Ana? com certeza. Inclusive na nossa vida. Na Qualidade. nossa, aqui, a gente começa de manhã, se a gente não teve, vamos pensar assim, a qualidade do sono. Exatamente. Então começa na nossa vida e na nossa vida enquanto pessoa mesmo. Quando a gente pensa em qualidade do sono, qualidade da nossa cama, que a gente dormiu, qualidade do nosso travesseiro, nossa comida tem que ser de qualidade, então a gente vive qualidade, às vezes nem repara. E nem repara, o tempo todo a gente respira qualidade. E a gente vai falar sobre indústria hoje, mas pegando isso que você falou, Ana, realmente a gente respira qualidade o tempo todo, não se dá conta com isso, e a gente vai falar de indústria, porém, me lembrou que a área de a área farmacêutica de homeopáticos. Uhum, Por quê? Se você não tiver num dia agradável, se você não estiver bem fisicamente, emocionalmente, aquele processo seu ali de produção daquele medicamento, ele não vai ser adequado do ponto de vista homeopático. Isso está influenciado em quê também, né? Além do medicamento homeopático. Isso que você acabou de falar. À noite bem dormido, um travesseiro bom, um colchão adequado. Então, assim, fora as outras questões emocionais, a gente tem outras questões de produto, de bem-estar físico, que reflete aí também. Então, a qualidade, gente, ela está presente em absolutamente tudo, né, Ana? com certeza, sem dúvida. Eu brinco que eu vivo gestão de riscos, né? É isso. O tempo todo, né? E Não, a gente consegue dar exemplos, assim, a gente não precisa ir para uma indústria farmacêutica, para um laboratório de análises químicas, se a gente pegar o nosso dia a dia, a gente tem vários exemplos. não, vamos pensar. Eu gosto muito de pensar para os nossos colegas entenderem coisas que são didáticas. Então, se eu pego meu carro hoje e vou sair da minha casa, se eu vou pela rua A, ela é uma rua asfaltada, mas eu demoro mais a chegar. Se eu vou pela rua B, eu vou por uma rua que o caminho não é tão bom, mas eu chego mais rápido. Então, nessa gestão de riscos, o que, que eu tenho que pensar? Não, se eu for pela rua que eu chego mais rápido, mas o meu carro vai sofrer avaria, eu vou parar para dar mais manutenções corretivas. Será que a minha manutenção preventiva está em dia? Então, só que a gente não pensa assim na gestão de riscos dessa forma. A gente só fala assim, eu vou por A ou vou por B. Só que a gente está analisando tudo isso, vivendo a gestão de riscos na prática, às vezes a gente nem repara. Exatamente. E é por aí. Bom, então eu, né, queria iniciar aí trazendo essa frase da qualidade, né, que a gente vive o tempo todo, e junto com ela, né, você trouxe aí o gerenciamento de risco, que está totalmente, não vou falar nem que interligado, mas perpassando, né, intrínseco a isso também. E aí, para quem não me conhece, né, gostaria de me apresentar. Meu nome é Danúbia Fernandes, eu sou farmacêutica, sou bióloga de formação, mas só atuo como farmacêutica, mestre em educação profissional e tecnológica, sou especialista em gestão da qualidade de processos. A minha experiência profissional é indústrias farmacêuticas, tanto de diagnóstico in vitro quanto de medicamentos, né? E fui professora universitária durante um tempo, fiz auditoria de qualificação de fornecedores pelo grupo do Estado de Minas Gerais, atuei também no Conselho Estadual de Saúde, trabalhei como assessora no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, e atualmente eu faço consultorias técnicas e sou membro do GTT de Logística, junto com a Ana, e coordenadora do GTT de indústria também do CRFMG. E esse ano, Ana, eu descobri, parei para fazer as contas, que eu estou entrando na maioridade aí, na minha área de qualidade, há 18 anos, trabalhando com qualidade. Na verdade, 18 anos vivendo a A qualidade. qualidade. E É, se apaixonando por ela cada dia mais. Né? Bom, então, falando de qualidade, trazendo essa parte aí da qualidade aqui, né, a gente tem definições e a gente tem perspectivas, porque muita gente, às vezes eu vejo, assim, a gente pensando em definições da qualidade, que é extremamente importante, né, a gente tem várias definições que são importantes, que são extremamente utilizadas para conceituar
o termo qualidade, né? Qualidade e adequação ao uso, certíssimo. Qualidade e conformidade dos produtos às suas especificações, certíssimo também. Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. E vem a ISO também e traz um conceito bem genérico aí, né, abrangente, falando que é o grau no qual o conjunto de características inerente atende um requisito, né? Só que a gente tem que falar do conceito, das definições, mas a gente tem que entender a perspectiva. A perspectiva, ela vai variar se é sobre o cliente pensando no produto, se é um fornecedor pensando em qualidade, ou se é a gente avaliando um produto e um serviço. Então, essas perspectivas sobre qualidade, elas possuem variações também. Então, o cliente, a gente vai ter uma percepção individual, porque às vezes o que eu acho que está bom, pode não estar bom para você. Pode ser influenciado pela experiência, pela cultura, pelo local onde a gente vai estar. Pode ser avaliada a qualidade até como custo-benefício. Não, esse produto é muito bom, mas o custo é muito alto. Então, assim, não, ele atende, né, aos requisitos, ele tem adequação ao uso, mas ele é muito caro, enfim, então a gente tem várias perspectivas, né? O fornecedor, quando pensa em qualidade, está relacionado com o quê? Com a conformidade com as especificações. Então, eu tenho umas especificações, o produto tem que atender com conformidade aqueles requisitos que são especificados. Quando a gente avalia um produto, a gente olha o quê? Se ele tem o desempenho, né, adequado, se ele está funcionando, se ele cumpre com aquilo que a gente espera com que ele faça. Então, as perspectivas e as definições, elas caminham juntas, as perspectivas levam a uma variedade de situações, porém, todas têm o mesmo foco, né? Que eu acho que a ISO traz muito bem, fala de forma muito abrangente quando ela fala que a qualidade é um grau no conjunto de características inerentes, atendendo aquele requisito. Porque independente se foi influenciada pela experiência, cultura, se tem a percepção individual, se é o fornecedor, se a gente está falando do produto, mas de qualquer forma, independente das perspectivas ali, aquele produto, aquele processo tem que atender aos requisitos. Eu penso muito, Danúbia, até em áreas diferentes. Como assim? Quando a gente vai para a indústria farmacêutica, para a área que a gente atua farmacêutica, a gente tem um requisito. Sim. Que, logicamente, a indústria automobilística não vai atender. Por quê? Porque o requisito para ela é outro. Então, se a gente pensar em qualidade, não significa que uma empresa tem qualidade, vamos dizer assim, um segmento tem qualidade em detrimento do outro. São requisitos diferentes e que para este produto, que seja um medicamento ou que seja um automóvel, eu falo muito de automóvel porque eu sou apaixonada com carro, sabe? Uhum. Então, seja um automóvel, ele possa atender, ele vai ter que seguir aqueles requisitos. Sim. A ISO, na verdade, então vamos pensar na ISO 9001, ela trata de requisitos gerais, 9000 e 9001, né? Requisitos gerais de qualidade. Então, todo mundo que quer se enquadrar e ter um sistema de gestão da qualidade que ele seja minimamente bom para os critérios da ISO, ele tem que atender aquele requisito. Então, se a gente pensar na indústria, ela vai ter que atender requisitos além da ISO, porque eu costumo brincar que as nossas RDCs, as nossas resoluções, são quase cópia e cola da ISO. Por quê? Nos pedem participação da diretoria, foco cliente, qualificações, liderança. Então, eu falo com o pessoal, se a gente conseguir atender a nossas resoluções na totalidade, para a gente obter a ISO, a gente vai ter que seguir alguns outros passos, mas vai ser muito menos do que se a gente não atender nada. Exatamente. E é bem por aí mesmo, Ana. Você fez uma analogia muito importante. E assim, hoje as nossas RDCs, elas têm toda essa essência que a ISO traz de gestão. E aí eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, em 2006, 2007, né, na indústria,
com BPF, né, a antiga legislação de BPF, não tinha controle de mudança, não tinha validação, não tinha análise crítica pela gestão, não tinha questões sobre a autoinspeção e a não conformidade da forma como ela é hoje. A gente falava assim, desvio, registrar desvio, mas não tinha aquela preocupação em avaliar a causa raiz. E aí, as RDCs, elas foram evoluindo a tal ponto que hoje elas trazem toda essa questão da ISO. E nessa época aí, 2007, eu tive a oportunidade de implantar a ISO, e eu implantei o BPF numa empresa que não tinha, e depois de 2 anos implantei a ISO. Eu via muita diferença, muita. Por quê? Porque a ISO tinha todos esses critérios, mas as RDCs não tinham. Hoje em dia, é exatamente o que você falou. Hoje em dia, a gente tem as RDCs pela Anvisa assim, todas completas, trazendo muita coisa da ISO, para você fazer a obtenção da ISO, questão de detalhes, né, para atendimento da norma. Então, é muito mais fácil, com certeza. E eu até vou falar disso, Ana, um pouquinho mais na frente, que a gente deixou de ter normas completamente sanitárias, né, para serem estratégicas, né? Elas, além da gente ter toda uma questão sanitária, obviamente, mas ela visa atender o processo como um todo, né? Então, é bem interessante esse processo, né, de normatizações que a gente teve, não somente da indústria, mas de todos os segmentos, né? De todos os Não, segmentos. é muito interessante a gente pensar nisso, o quanto a gente evoluiu Sim, nesse ponto. Porque antes, eu falo isso porque eu sou mais novinha de formação, eu ainda sou uma criancinha, eu tenho só 10 anos de formação. É lógico que durante a minha formação eu procurei buscar estágios, então, para quem que é estudante e vai nos assistir, também é importante você buscar estágios que te provocam a isso. Então, teve, só contando um caso pessoal, teve uma indústria que eu queria muito fazer estágio lá. Eu mandava currículo toda semana, até um dia que o responsável técnico me chamou e falou assim: por que você manda currículo toda semana? Eu virei para ele: porque eu quero trabalhar aqui, porque eu quero fazer meu estágio aqui. E eu consegui fazer estágio lá. que legal. Nessa época, não tinha todos esses requisitos tão importantes, então a gestão perguntava alguma coisa que era de gestão, falava assim: fala lá com o responsável técnico. O responsável técnico, faz assim. Então, não tinha toda essa interligação que é tão importante. As questões hierárquicas, né? Então, quando a gente pensa em questões hierárquicas, é muito importante a gente ter um organograma definido de maneira clara, objetiva, e que as hierarquias elas estejam definidas. Tanto é que na terça-feira eu conversei com o Leandro sobre isso, né? Se a qualidade ela tem que estar submetida hierarquicamente à direção, e aí ele me respondeu brilhantemente que não precisa não, não deve, porque em alguns momentos a qualidade vai até sobrepor a gestão, né? Então é muito interessante a gente pensar por esse ponto, como as normas evoluíram e, assim, para quem é igual a gente, né, que já está habituado com isso, a gente que trabalha com consultoria e está habituado com isso, para a gente não é nenhuma dificuldade, a gente é muito tranquilo. Mas para o empresário que ele acorda hoje, abre, assim, hoje eu vou abrir uma indústria, como é que ele vai estruturar isso? Ele tem que entender que é um caminho que ele tem que seguir. Que vai ser percorrido, Uhum. exatamente. E aí, então a gente falou, né, sobre essa questão, sobre o conceito de qualidade aí, e aí aquele ponto que eu disse para vocês no início, vamos fazer um pouquinho de historicização, um pouco, gente, porque é muito, se a gente for pegar a linha do tempo, da história da farmácia, né, ou da indústria farmacêutica, ela é muito grande, a gente ficaria aqui pelo menos umas 3 horas falando sobre isso. Mas, assim, eu quis trazer os pontos centrais, né, para a gente poder relembrar, e porque isso é a essência da indústria, sabe? A gente não pode esquecer que a indústria farmacêutica, ela, quando a gente pensa, né, na indústria farmacêutica, a gente lembra lá das boticas. Uhum. E as boticas eram o quê? Eram formulações, né, individuais, né, preparação de ungüentos,
individuais, pensado e focado naquele paciente. Um estava com dor de barriga, o outro estava com dor de cabeça, o outro tinha. E era pensado exatamente na situação patológica daquele paciente, no paciente em si, totalmente personalizado, né? E individual. E aí, foram tempos e mais tempos, né, de boticas, né, e a gente tem vários relatos e várias fotos aí na história da farmácia. Quando você vai lá em Ouro Preto, né, na faculdade de Ouro Preto, você tem aquele museu maravilhoso que traz isso muito claro para a gente, assim, né, desse período em que que a farmácia passou. E aí a gente teve o que depois disso? Uma revolução industrial, né? E a gente teve a necessidade da produção em larga escala, né? Aqui acaba que, com o tempo, não vou entrar ali nas guerras, né? Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que também foi importante para esse processo, mas, assim, a Revolução Industrial, ela trouxe para a gente a produção em larga escala. Então, o que acontece? Aquela preparação de ungüentos, aquelas fórmulas individualizadas, com foco no paciente, personalizada para aquele paciente, já não dava mais tempo de serem produzidas. E aí, o que aconteceu? A gente teve, né, as grandes indústrias produzindo em larga escala com formulações padronizadas para que pudessem ser feitas mais rapidamente possível e com custo menor também, né, inclusive de insumos. E através, né, dessa produção em larga escala, da formulação padronizada, da necessidade de ter muitos, da gente ter, né, um número maior aí de produtos sendo liberados, de medicamentos sendo liberados aí, a gente teve também o, o, a chegada dessa tecnologia. E essa tecnologia, gente, ela não para. Então, assim, eu que estou na indústria desde 2007, 2006, é muito grande a evolução da tecnologia. Então, eu sou do tempo que, por exemplo, em um laboratório, né, laboratório assim, de microbiologia dentro da indústria farmacêutica, né, o laboratório físico-químico, o laboratório de controle microbiológico, a gente pipetar as coisas, fazer toda a análise, olhar ali a corzinha, colocar no espectrofotômetro, não, eu pipetei errado, vou ter que fazer tudo de novo, aí vinha aquelas pipetas, a gente pipetava, e se você não tivesse uma técnica de pipetagem, o seu resultado daquele teste não dava certo, você tinha que fazer tudo de novo, e aí às vezes o pessoal estava lá, eu quero liberar esse medicamento, quero liberar esse produto, e a gente ainda estava agarrado no controle de qualidade, porque o processo era muito manual ainda, inclusive de controle, não só de produção, mas inclusive de controle. E aí a tecnologia foi tomando conta. Então, hoje você não pipeta mais. Um equipamento que você coloca ali, uma porcentagem ali, ele vai fazer a pipetagem, ele vai fazer todo o processo, ele ainda vai emitir um gráfico para a gente analisar. Né? Você só precisa entender das moléculas, dessa parte teórica e físico-química microbiológica, enfim. Ainda hoje você planta, né, as bactérias lá, verifica no meio de cultura. Então, assim, a gente teve todo uma evolução tecnológica que necessitou outros parâmetros que não tinha antes, né? Como validações, como controles, como calibrações. Então, assim, esse advento aí da indústria farmacêutica, então a gente passa essa linha do tempo e vê como que foi uma evolução, assim. E olha que aqui a gente trouxe, né, Ana, uma parte pequena do processo, porque é o tempo que nós temos, mas é da preparação dos ungüentos, que já foi para a Revolução Industrial, está produzindo em larga escala grandes fábricas, grandes indústrias farmacêuticas, com uma necessidade de produção maior, com controle que às vezes não estava totalmente adequado, a tecnologia veio aí para dar o suporte tanto de produção quanto de controle. E aí a gente foi vendo o que também nessa produção em larga escala? Quantos desastres farmacológicos a gente tem na história para falar, Ana? Nossa! Não, foi pouco. A gente tem o mais famoso da talidomida, mas a gente tem aqui no Brasil nossa pílula de farinha, temos o Andropur. Então, assim, assim, a pílula de farinha, a gente está falando da década de 90, em que a gente já tinha uma grande evolução na indústria. Sim. E ainda assim,
E eu acho que, assim, esses desastres, eles favoreceram o desenvolvimento da indústria. Pensar em validação, validação de limpeza, validação de processos, né? Então, isso foi muito, infelizmente, importante, porque eu brinco com o pessoal. Tem hora que a gente não aprende pelo amor, a gente só aprende pela dor mesmo, né? Exatamente. Então, foi muito importante para o desenvolvimento. Isso. Os desastres farmacológicos, apesar, né, de tudo que, que eles acometeram, muitos controles que a gente tem hoje, inclusive muitas legislações voltadas aí para a pesquisa clínica, né, também advém disso, né? Então, todo um segmento. Eu produzia pequenininho antes, depois passei a produzir em larga escala, não tinha o controle necessário, não tinha os estudos necessários, e a gente começou a ter problemas seríssimos, e aí a gente teve necessidade de controles, a gente foi entender, né, a gente começou a se entender também que deveria existir um setor regulador. Para mim, que entrei na indústria em 2007, a Anvisa era um bebê naquela época. Né? Então, eu recebia visitas da Anvisa completamente diferentes das que eu recebo hoje, porque as legislações eram diferentes, os técnicos eram completamente novos. Então, pensa, né? Quanto tempo que a Anvisa ainda é considerada nova, né? Se você for parar para pensar, todo mundo lembra do surgimento da Anvisa, né? Dos noticiários, enfim. E aí a gente vem com essa necessidade de controle, o setor regulador entra aí em alerta aí, feita uma constituição aí de um setor regulador no Brasil aqui, né, que foi por volta de 99, enfim. A gente teve estabelecimento de normas que são extremamente importantes para a gente conseguir padronizar o processo e garantir a segurança do produto, do processo e consequentemente, do paciente. E com isso, a gente teve estabelecimento de normas, e o que é mais importante ainda, Ana, que a gente sempre fala isso, toda hora a norma muda. Que maravilha, né, Ana, que toda hora muda. Eu brinco, Dano, quando eu entrei na área da logística, né? Eu só tinha 82 e um sonho. Então, nem a 5815 eu tinha ainda. Assim, quem é da área da distribuição sabe que, assim, a parte da logística, a 82, ela não fala metade dos questionamentos que você tem para fazer, como fazer uma logística, um transporte adequado. A gente aqui em Minas, né, para quem não é de Minas e está assistindo a gente tem uma norma reguladora da logística, né, que ela, antes da 430, ela já nos regulava nesse aspecto. Então, para a gente, igual eu falo, a gente, para se adaptar a 430, foi muito tranquilo, porque a gente já tinha algumas coisas na 5815 que a gente já tinha que fazer, né? Então, a norma mudar é maravilhoso, porque, assim, todos os dias tem vários tipos de negócio novos surgindo. Com a inteligência artificial, a tendência é que aumente ainda mais os tipos de negócio. Como a gente vai ficar daqui para frente, né? Isso. Danúbia, Oi. me permite uma coisa. O nosso tempo acabaria em 1 minuto, mas Sim. a conversa está legal. Eu quero continuar. Você pode continuar? Eu posso toda hora. Vamos continuar, porque aqui tá legal, não tá, Ana? Essa conversa, essa troca. Maravilhoso. Vamos seguir. Eu prometo não extrapolar tanto tempo, mas eu acho que cabe, assim, a gente ainda continuar aí para a gente conseguir fazer uma conclusão. Podemos, então, Ana? Você é minha convidada, você é quem manda. Aí, Se você pode, eu super pegar um posso. cafezinho e tomar aqui nessa conversa nossa que É tá tudo boa. almoço, sabe? A gente tem que almoçar, mostrar para o pessoal que a gente almoça, né? Que o consultor também tem vida, né? Também tem, Ana, eu acho. Bom, e aí, gente, com isso tudo que eu trouxe, que a Ana trouxe, olha para você ver, ela falou das normas, né, da logística, e é bem por aí. E a gente antes tinha a qualidade como fator sanitário. Poxa vida, eu tive desastres farmacológicos, eu tenho situações seríssimas aí, e as pessoas não não entendiam a qualidade como estratégia, ela entendia a qualidade só como fator sanitário. Era assim que era antigamente. Qual que é a mudança para hoje? A qualidade tem um fator estratégico. E aí, a qualidade com fator estratégico, ele vai atuar também no sanitário, mas o sanitário não é mais o foco.
Porque a gente sabe que se a gente fazer a qualidade como fator estratégico, a gente vai abranger todas as áreas, né? E aí, como que a gente vê a qualidade, a evolução da qualidade na indústria farmacêutica, né? Antes, o foco era o produto final. Então, eu tinha que liberar um lote do produto X. A minha natureza era reativa. Eu só agia ali quando começava a dar problema no processo, quando o produto dava problema. Né? Então, eu tinha uma natureza reativa. Eu atuava só em partes específicas do processo. Eu só atuava onde deu o problema. E o que acontecia com isso? Eu estava resolvendo de fato aquela situação, Ana? Não estava. Porque não estava apagando incêndio. Incêndio. E esse mesmo problema acontecia várias outras vezes. Então, antigamente era assim, né? Eu falei para vocês que antigamente, né, a legislação, ela falava assim, olha, registro de desvio. A gente registrava, mas a gente não avaliava, porque a nossa natureza era de reação. Eu vou reagir quando o problema aparecer. Hoje, a qualidade, o que a gente já pensa? A gente não tem o foco mais no produto final. O produto final vai ser uma consequência de pessoas qualificadas, com uma cultura empresarial enfatizada, internalizada ali naquela empresa e com processos adequados que foram verificados, foram padronizados, foram treinados, colaboradores foram treinados e são consistentes e robustos para levar um produto final adequado. Sim. Então, a minha natureza, que antes era Ana reativa, o que a gente passou a ser? Preventivo. Eu não vou agir quando eu tenho problema, eu vou agir para evitar problemas, né? Você falou isso no início da nossa conversa hoje. Eu vou agir, e a minha manutenção preventiva do carro, né? Você trouxe isso logo no início. A gente já pensa em prevenção o tempo todo, porque você quer o que, Ana? Evitar o problema. Com certeza. Até porque quando a gente deixa o problema acontecer, sai muito mais caro a correção desse problema. Exatamente. E aí, a atuação, ela vai ser como? Eu não vou fazer parte do processo, atuar em partes do processo que deu problema. Eu vou fazer um planejamento anterior, eu vou tomar ações baseadas em resultados, porque eu vou ter controles de processos, eu vou ter dados que vão me fornecer tomar ações com base nos dados que eu tenho do meu controle totalmente mapeado, totalmente planejado. Então, a gente vê essa evolução, eu estou falando aqui da indústria farmacêutica, que é o foco hoje da nossa conversa, né, Ana, mas isso é para todos os segmentos, eu estou falando isso na logística, eu estou falando isso no laboratório de análises clínicas, qualquer segmento. O que eu costumo falar é que na indústria farmacêutica, essa legislação, ela foi atualizada, ela teve esse foco um pouquinho antes dos demais segmentos, né, Ana? Isso é muito claro, mas, assim, todos os segmentos passaram por isso, né? E hoje a gente tem uma evolução da qualidade, né, em todos os segmentos farmacêuticos. E aí, a gente tem hoje normas e inspeções extremamente rígidas, e quando eu falo que são rígidas, gente, não é rígida no ponto, nossa, que medo dessa inspeção, nossa, eu estou com medo desse fiscal. Não, a gente tem que ter normas rígidas, sim, a gente tem que ter inspeções rígidas, sim, porque é assim que a gente evolui com a qualidade. Se a gente não tivesse um rigor, se esse rigor de inspeção e de normas ele não fosse acontecendo, a gente ia, consequentemente, ia ter outros problemas, né, de segurança para o paciente. E aí gera na gente o que como farmacêutico? Uma necessidade de adaptação a mudanças, né, porque a atualização, ela é constante. A norma, ela evolui constantemente, o rigor aumenta tanto da norma quanto da inspeção. Eu tenho que me adaptar os processos, né, Ana? O tempo todo eu tenho que fazer adaptação em processo. Antes era assim, agora não é mais, né? Por isso, Danúbia, e eu acredito que você também, em consultorias, eu costumo entregar POPs para as pessoas. E a primeira coisa que eu falo, eu explico o óbvio. O seu POP, ele vai em Word, porque o seu sistema de qualidade, ele é vivo. Isso. Aí o pessoal, mas não precisa explicar, para não, eu explico. Por quê? Porque o seu processo hoje, ele é assim, do jeito que a gente desenhou, que a gente escreveu. Mas amanhã você já vê um erro nesse processo, ou você vê uma oportunidade de melhoria, porque a gente pensa muito em erro. Sim. Mas outro dia eu fiz uma aula, né, com
lá com o CRF do Paraná, e eles falaram de gestão de risco. Então, a gente só pensa em riscos negativos, mas a gente tem um risco positivo, que é a oportunidade de melhoria. Sim. Então, eu vi uma oportunidade de melhorar o meu processo. Gente, nada melhor na face da terra que sei lá no seu pop e mudar. Ele está aí para isso, inclusive. Isso. E a gente, não sei se você já viu essa situação na consultoria, Ana, que de vez em quando o pessoal me fala assim, tá Núbia, mas olha só, o POP já está na revisão 07, o que a vigilância vai pensar? E aí, o que a gente fala? A vigilância vai pensar que você é um ótimo farmacêutico. Se você vê alguma diferença do seu processo e do seu POP, você vai mudar, e ele vai ver que você promove melhorias contínuas no seu processo e faz alterações do POP. Isso que ele vai pensar, né? Porque às vezes ainda tem essa mentalidade, né? Nossa, posso mexer tanto no POP? Deve, não pode, né, Ana? Deve. Existem outra situação que é o seguinte, não conformidade. Que eu brinco com meus clientes. Se eu chegar aqui, a próxima vez que você me chamar para fazer uma auditoria, e tiver uma não conformidade, eu vou sentar aqui e vou aprender com você, porque você é perfeito. Como assim, nesse tempo que a gente falou, de que seja de um ano? A gente está aqui em um mês. Não conformidade brota do chão, imagina em um ano, né? Aí Exatamente. eu falo para a pessoa, assim, não, se você não tiver uma não conformidade, se você não tiver uma eu vou sentar aqui para aprender com você, porque eu estou muito defasada naquilo que eu sei. Exatamente. E é por aí, é exatamente, é nesse percurso aí mesmo. E aí, exige da gente, né, Ana, um conhecimento técnico, alto nível de conhecimento técnico, que a gente tem que estudar, a gente tem que rever processos, a gente tem que rever as normatizações, e aí a gente tem uma normatização e depois aparece o que, Ana? Um guia, não é isso? Complementar, e assim, e também, a gente, como farmacêutico, na indústria farmacêutica, a gente precisa de habilidades gerenciais também, né? A gente precisa desenvolver habilidades não somente técnicas, mas também gerenciais, porque eu preciso fazer que toda a minha equipe compre essa ideia da qualidade. Comprar a ideia da qualidade, eu não vou enfiar a qualidade dentro da cabeça da pessoa, eu vou fazer ela entender o quanto é necessário, o quanto é benéfico, porque só assim que ela realmente vai fazer os processos da forma como deve ser. Então, isso tudo, ele vem no pacote aí para o farmacêutico, na indústria farmacêutica, né, e em todos os segmentos. E, assim, para a gente contextualizar aí de forma, né, já encerrando, a essência da qualidade na indústria farmacêutica, apesar, né, da gente falar em produção em larga escala de, de, de formulações padronizadas, ela ainda carrega aquela essência, né, lá de trás das boticas. Ela tem a missão principal de quê? De garantir que aquele medicamento e aquele produto seja seguro, aquele produto para a saúde seja seguro, né, que seja eficaz e que chegue ao paciente com a integridade e a confiabilidade necessária, que faça para aquele paciente o bem que ele precisa, né? Então, e quando eu estou falando aí, o medicamento seja seguro, seja eficaz, chega ao paciente, eu já estou falando aí até da logística, eu já estou falando da cadeia produtiva, né? Como um todo, da distribuição, do transporte, do manejo, da dispensação. Então, é todo um conjunto, né, de segmentos aí que juntos a gente precisa entregar essa qualidade, né? Pensar sempre que atrás de todo segmento, atrás da indústria, atrás da logística, do varejo, existe ali uma pessoa, que somos nós, que é minha mãe, sua mãe, que é minha irmã, seu irmão, enfim, que precisa de um medicamento e que ele tem que estar, ele tem que ser seguro, ele tem que ser eficaz, ele tem que atender os requisitos, né, de especificações, e tem adequação ao uso. Então, a essência da qualidade na indústria farmacêutica, a missão principal dela é essa. E aí, retomando uma fala, né, que a gente teve aqui, a gente teve um salto muito grande de normas na indústria farmacêutica, enquanto ainda outros segmentos estavam engatinhando para chegar, a indústria teve esse salto,
em normatizações muito mais rápido. Então, quando começou a falar em validação na logística, a indústria já fazia validação há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. E hoje eu fico muito feliz que quando a gente olha aí para todos os segmentos farmacêuticos, a gente já consegue ter uma comparação assim, nossa, como que as normas estão cumprindo, né, com aquilo que a gente precisa, que, na verdade, as normas, elas trazem para a gente, para os segmentos, assim, vamos fazer tudo que é possível, com o máximo de controle e de cuidado, para que aquele produto esteja adequado ao uso. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, a essência da qualidade, né, na indústria farmacêutica, tem essa missão principal. Dúvidas, eu estou à disposição junto com a Ana. Deixo aqui as minhas formas de contato que vocês preferirem, e nós nos encontramos por aí, né, Ana? Porque o mercado farmacêutico... Não, ontem eu estava conversando, prospectando um cliente, me perguntou, olha, a gente já tem uma consultoria, só que a nossa consultoria, ela atua dessa forma, você teria problema em conversar? Eu disse, claro que não, network a gente adora. E é assim, a gente, no nosso, né, Danúbia? Nós Sim. estamos todos de mão dada. Então, a Danúbia, às vezes, está com o cliente alguma dificuldade. Ana, como é que é isso? Às vezes, eu estou com alguma dificuldade, Danúbia. Tem a Marina, também maravilhosa, que assim, a gente não pode deixar de citar aqui. Sim. Eu brinco, eu sou cria da Marina Martins, mas se eu estou aqui hoje é porque teve uma pessoa maravilhosa que compartilhou conhecimento comigo, né? Então, assim, nós todos, nós não somos adversários, nós somos todos parceiros. E qualquer dúvida que nós tenhamos, até para atender o cliente e melhorar, lógico, né, a nossa classe farmacêutica, a gente está aqui à disposição. Então, exatamente. Gostaria de encerrar hoje com a Danúbia, agradecer a todos vocês que assistiram, que vão assistir, que vão reprisar, porque no nosso Anaflix, né? Lá no meu canal do YouTube, eu vou sempre fazer um bate-papo, ter bastante conversa, porque eu, como farmacêutica, eu organizei essas lives porque eu senti necessidade, eu vejo que hoje, infelizmente, Danúbio, a formação do farmacêutico ela está defasada. Sim. Principalmente porque hoje a gente tem muitos cursos, muitas matérias em EAD, mesmo matérias que a gente pensa, entre aspas e muitas aspas, que são simples, como uma deontologia, que é o estudo das leis, né? Então, essas matérias hoje, elas estão passando por online e muitas vezes os farmacêuticos, eles não têm um contato maior com esse tema. Então, eu pensei na Semana da Qualidade e já aviso a vocês que em janeiro vai ter a Semana do Farmacêutico. Arrasou. Porque eu acho que, assim, a gente, mais do que nunca, a gente tem que se unir, não só como farmacêuticos, mas como profissionais de saúde. Então, assim, de vez em quando eu vou fazer lives também com nutricionistas, sempre com temas que sejam... Ah, aqui, ó, temos uma dúvida. Oi, Ingrid, tudo bem? A Ingrid, ela gostaria de saber se há peso entre a ISO, o SGQ e as RDCs. Se atendendo às RDCs, há necessidade de atender a ISO também, ou se não há essa necessidade, visto que a RDC, como foi citado, está cada vez mais completa. Bom, a gente falou, né, dessa evolução das RDCs, como eu disse antigamente, né, as RDCs eram muito distantes do que a ISO propunha, tanto é que eu, né, lá em 2009, 2008, né, eu cheguei a implantar a ISO na indústria farmacêutica, eu tinha implantado o BPF em 2007, e logo em seguida fui implementar a ISO, e eu tive que mudar muita coisa no meu processo para conseguir obter a ISO na empresa. As normas eram completamente distantes, porque uma tinha o foco voltado sanitário, a outra tinha o foco sanitário, sim, assim, sanitário, assim, era gerencial, mas era um gerencial que, se você fazendo, você atendia o processo sanitário, né? E aí, hoje em dia, a gente vê que as RDCs, como a Ana mesmo disse, elas evoluíram de tal ponto que a gente tem muito da ISO lá,
né? Mas, assim, ainda por questões, assim, de certificações, a gente precisa, se for o caso, se for necessidade da empresa, de ter as duas, né? Então, a gente precisa das boas práticas, né, das RDCs, mas, por exemplo, eu quero ter a empresa vai exportar, eu vou precisar de uma ISO. Então, tem algumas questões específicas que a gente vai precisar, sim, ter as duas certificações, né? É obrigatório, Ingrid, não é. Você tem que atender a RDC. Mas você tem que pensar na ISO como uma cobertura gostosa de um bolo que já está gostoso. O bolo está pronto, a gente só tem que jogar a cobertura nele, que seria a ISO. E aí você vai jogando outros conceitos, né? Porque, por exemplo, você começa com a série 9000, 9001, que é Sistema de Garantia da Qualidade. Aí depois você já pula para 31000, que é gestão de risco. Aí depois, vamos supor que você tem um laboratório, a 17, eu nunca lembro, 045? 025. 025, 17025, que é 17025, gente, não é muito meu foco. Aí depois você pega uma ISO de produto da saúde, que é a 13485. Então, assim, você precisa ter todas? Claro que não. Elas vão ser cobertura do seu bolo. O seu bolo, para funcionar, ele está pronto. Mas, às vezes, esse bolo para a Europa, ele precisa ter uma cobertura. Esse bolo para os Estados Unidos precisa ter outra cobertura. E aí a gente vai colocando coberturas e confeitos nesse bolo. Que são exigências, né, comerciais, que são exigências também Mercosul, que pode ter licitações públicas que exigem a ISO. Então, tem uma série de fatores, que foi o que a Ana explicou, assim, teoricamente, obrigatório mesmo, tem que ter as RDCs. Porém, para atender alguma gama comercial, eu quero exportar para tal lugar, às vezes vou precisar da ISO. Tem um cliente meu que está exigindo a ISO. Então, assim, a qualidade ela evolui em tal ponto, né, Ana, que a gente começa a ter algumas exigências, não de setor regulador, né, mas de processos comerciais, de licitações públicas, enfim, nesse quesito também. Oi, Ingrid, e a gente pensa também na ISO, mas existem outras certificações, como, por exemplo, a Danube, ela foi certificadora pelo Estado, então o Estado ele fazia auditoria, né, Danube, os fornecedores. A gente tem o GAF, que é da área hospitalar, esse grupo de fornecedores são os principais hospitais do Brasil, e eles fazem uma certificação GAF, que se você for certificado pelo GAF, você pode vender para todos os hospitais. Então, tem outras certificações também. Aí, no hospital temos a ONA, né, que é a mais famosa, mas, assim, é uma certificação. Mas se você não cumprir a RDC, você pode ter tirado, assim, 11 em 10 na ISO 9001, mas se você não está certificado, né, se você não tem aquela auditoria pelo órgão regulador, no nosso caso, a Anvisa, né, que vai ser autorizada a certificação por meio das visas, podendo ser municipais ou estaduais, então você não vai conseguir vender, porque você não tem requisitos mínimos para atuar no Brasil. Sim, exato. Então, gente, Ingrid é muito fofa, obrigada, viu? Então, eu vou encerrar aqui, falar para vocês me acharem no Instagram, na minha consultoria, @healthpharma. Então, eu sou meio desaparecida, sabe, Danube? Eu não gosto muito de gravar vídeo, não, eu gosto mais do ao vivo. Mas eu acho que, assim, de vez em quando a pessoa precisa ver a carinha da gente, saber que a gente conhece, a gente sabe o que a gente está falando. Então, vocês podem me seguir na @healthpharma. Sigam a Danube nas redes sociais dela também, que ela colocou. Danube, eu vou pedir para você me fazer uma grande gentileza. Sim. Você, se você puder, né, colocar sua marca d'água e mandar para a gente as apresentações de hoje. Claro. Porque eu vou compartilhar com o pessoal aqui, vou compartilhar nos meus grupos de WhatsApp, que eu divulguei as lives, né, que eu estou divulgando. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Posso dar um recado, Ana? Aproveitar. Claro que pode. Aproveitar, dar um recado, né, que o CRF, né,
no dia 5 de dezembro, o pessoal deve divulgar ainda. Eu estou dando spoiler, tá, gente? Adoro spoiler. Eu fiquei sabendo disso essa semana, então eu estou passando para vocês, mas aproveitar esse momento que a Ana trouxe aqui, eu acho importante. Vai ter um curso, um dia inteiro, um seminário lá no CRF, vai ser aberto inscrições para profissionais farmacêuticos e não farmacêuticos, com inscrição e sem inscrição, e vai abranger a área de indústria, logística e auditoria. E aí a gente vai ter palestras voltadas em temas e transporte também, que permeiam todas essas áreas. Então, assim, tem vários aspectos da 430 que permeiam a indústria, né, e obviamente a logística, o transporte, qualificação de transportadores, por exemplo, que todos esses segmentos fazem. Então, vai vir o pessoal da CIMED, que vai trazer a expertise deles nessa questão aí de qualificação de transportadores, classificação de rota. Vai vir o pessoal da Bion para poder falar sobre autoinspeção, os benefícios da autoinspeção, como que faz um relatório, né, essa questão toda de documentação, os benefícios que traz. Vai vir também o Kleber Fernandes da ABOL para falar dos pontos críticos da 430, ele não vai abordar tudo, mas ele vai trazer os pontos críticos. E vai vir a vigilância sanitária do Estado para falar assim, o problema que a gente tem na 430, os problemas maiores, os desafios maiores são esses, o que vocês têm de dúvida? Então, convido todos vocês para participarem conosco. Vamos repetir a data para você já colocar na agenda. 5 de dezembro. Isso. Salve the date. Então, não vamos perder, estarei lá, maravilhosa, como sempre. Vou ficar lá no fundo apenas uma camponesa. Meu caderninho de autógrafos farmacêuticos que dá no BGS já está preparado. Vou pegar um seu também, um autógrafo seu. Ai, gente, quem sou eu na fila do pão? Jamais, eu quero só autógrafo, hein? Não, eu brinco, gente, só... Da Nube, a gente vai para 1 hora de live, achei chique. Ô, gente, não tem jeito com nós, né? Como é que pode? Não tem. Então, o que acontece? Eu tenho um caderninho de autógrafos farmacêuticos, porque eu brinco com o pessoal, os meus ídolos são todos farmacêuticos. Se eu encontrar com o Gustavo Lima na rua, eu não faço nada, mas, por exemplo, vejo Dado Gabriela, Marina, Débora, Leandro, Thiago, ai, meu Deus. Então, porque assim, eu sou tão apaixonada pela profissão, por tudo que essa profissão maravilhosa me deu, do que eu sou, assim, meus ídolos estão lá. Então, assim, você que já deve conhecer o Kleber, você fala assim, ela é assim mesmo, viu? Ela é meio desesperada. O Danube, só contando um caso, o Thiago, ele não está aqui, ele entrou em ter que sair. O dia que eu vi o Gustavo Mendes no outro eu só falei assim, meu Deus! Eu tremia. O Thiago está assim, tira foto com ele. Eu falei assim, eu não consigo. Aí o Thiago foi lá, ela pode tirar foto com você? Pode. Gente, aquilo para mim foi o auge da minha vida, porque eu acho que, às vezes, a gente tem muitos ídolos na música, só que a gente esquece que quem faz a nossa vida girar e andar são as outras profissões. Isso. E na minha profissão, quando eu era estudante, tinha um farmacêutico que eu falava assim, meu sonho é ser ele. A ponto de, o tio dele era taxista, eu peguei táxi com o tio dele 2 vezes, assim, manda um abraço, ele me conhece, manda um abraço dele para mim. Sabe? Porque eu sou realmente apaixonada por essa profissão. Eu sou muito feliz, muito grata por eu ter conseguido ser farmacêutica, eu gosto de levar isso para todo mundo, sabe? Então, não é à toa que você é uma excelente profissional, né, gente? Eu tô falando sério, quando eu tenho dúvida, para quem eu ligo? É para você? Ana, help me, please. Gente. É isso. É o que você falou, a gente vai se ajudando. Sempre, não existe concorrência. Nós somos profissionais, a gente tem que fortalecer a nossa categoria. E assim, né, estou convidando todos vocês, né, juntamente com a Ana, fazendo esse convite, a Ana fazendo esse convite também, porque, né, ela é membro do GT de Logística, do CRF, e quando vocês chegarem, gente, quem for, igual o Leandro disse,
procura a gente, ou estava lá na sua live, vamos conversar. É muito bom a gente fazer contato, a gente fazer network, a gente conhecer as pessoas. Eu adoro conhecer as pessoas. Nesse último congresso, eu fiz tantas amizades com vários acadêmicos. Os acadêmicos são o futuro da profissão, né, Ana? Então, eu Com conheci certeza. tantas pessoas legais que estão no curso de farmácia, conversei, o que você quer, o que você quer fazer, e nós estamos conversando. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem em dezembro agora de ter um compartilhamento aí sobre as RDCs, que são importantes, mas, sobretudo, de fazer esse tipo de contato, né, Ana? Ver gente, tem tanto tempo que a gente não vê gente, assim, né? Eu falo que eu adoro ver gente. Então, gente, ó, reforçando o convite, dia 5 de dezembro vai ter esse. Ainda não tem o nome, né? Mas vai ter É. esse evento presencial lá na sede do CRF, em Santo Agostinho. É fácil de chegar, é fácil de parar, praticamente no centro da cidade de Belo Horizonte, né? É um pouquinho afastado ali próximo da Assembleia, mas assim, é muito fácil de chegar, tem vários ônibus, várias linhas, Uber, táxi. Quem morar na região da Pampulha quiser pegar carona comigo, eu levo também, É isso aí. que eu sou esse tipo de gente. Então, aqui eu já tenho dois para catar aqui, que é o Leandro, que ele mora aqui perto, e o Léo Scarov. Por falar nisso, Danúbia, eu sempre agradeço, porque quem sou eu se não fosse o Léo Scarov? Eu fui estagiária dele. Olha que Então, legal. e a gente tem 12 anos de amizade, e quem me preparou para esse mercado, ele sempre falava assim, Ana, você vai ser uma farmacêutica de sucesso. Então, foi ele. Eu só tenho a agradecer a pessoa dele. Quando eu falo dele, eu fico emocionada, porque ele foi a pessoa que me preparou para o mercado. E essa gratidão e esse reconhecimento é muito legal, né, Ana? Assim como você, eu também tive essas pessoas que me ajudaram, e assim como eu tenho você hoje também, que me ajuda sempre que preciso, e a gente vai se ajudando, esse é o caminho, né? Não, então tá bom. Gente, a gente se estendeu, a gente fez 1 hora do almoço com qualidade, mas foi especial. Então, Para eu fechar, né, Ana, fazer o fechamento da... Sextou, gente. estou. Então, todo mundo hoje está pronto. Quem quiser rever essas aulas, ver as aulas anteriores, vai falar no meu canal do YouTube. Vai estar trechinhos da live no meu Instagram também, no Instagram da minha consultoria. E, assim, mais para frente eu também vou montar a minha mentoria, porque tem muita gente que me pergunta, eu falo assim, gente, então eu vou montar também essa mentoria, né, para auxiliar as pessoas. Assim, eu falo que é importante a gente se comunicar, para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente poder trabalhar junto e fazer nosso mercado um mercado de qualidade. Tá bom? Um grande abraço, Danube, um grande abraço a todos. E a gente se vê em janeiro agora. Aí vai ser o almoço farmacêutico. É isso aí. Muito obrigada pelo convite, Ana, obrigada a todo mundo que está aí pela participação, e a gente se encontra por aí. Um beijo. Tchau, tchau.